Temos uma notícia preocupante para o mercado de criptomoedas. Será que essa notícia realmente vai ser impactante ou será que realmente não vamos ter nenhum diferencial dentro do mercado e o mercado vai continuar seguindo a sua tendência de acordo com o que está atual ou o ciclo normal dele? Vamos conferir logo em seguida. Bom, meus amigos, sejam bem-vindos novamente, né? Eu acredito que nessa caminhada, a gente crescendo junto, a gente cresce muito melhor do que a gente crescer sozinho, né? Então eu tento aqui ajudar a alertar vocês e tudo mais para tudo que tem dentro do mercado de criptomoedas, né? Infelizmente, por mais que seja um dos mercados mais lucrativos do mundo, mas tem os seus perigos, né? Fora o jeito de analisar gráfico, fora o operacional, fora esses detalhes, né? Ou seja, tem muito mais outros detalhes que fazem a gente ainda ter um mercado perigoso. E aí eu vendo aqui, rodando, né? Ou seja, as notícias e tudo mais, eu achei uma notícia, né? Na semana passada, não trouxe isso na semana passada ainda, porque eu estava esperando o mercado se estabelecer, vendo realmente o que queria acontecer, se realmente confirmando os padrões que a gente já tem analisando e vem analisando isso em seguida, né? E aí eu vim isso e venho trazer isso aqui para vocês, né? Ou seja, uma notícia que eu acho que é impactante, na minha opinião. A gente vai ler, vai entender e tudo mais, né? A gente vai entender, mas na minha opinião é uma notícia impactante que pode sim fazer com que o mercado desça muito mais do que a gente tem esperado, né? Então vamos dar uma conferida aqui e aí a gente depois no final bate um papo e tudo mais, tentando realmente entender o que isso realmente vai afetar. Beleza? Bora lá conferir aqui. Bom, meus amigos, a gente vai entender agora o que realmente é essa notícia, certo? Para a gente realmente saber se a gente tem que se preocupar ou não, certo? Vamos lá entender. Fechamento de exchange na Coreia do Sul pode eliminar 2,6 bilhões em criptomoedas. Pessoal, a gente já tem isso aqui como uma coisa, ó, 2 bilhões. Isso aqui, se a gente for multiplicar por 5, que é exatamente uma média do dólar, né? Ou seja, fica em torno de 100, ou seja, fica em torno de 100 bi, não é isso? Ou seja, 100 bilhões de reais. E o que acontece, pessoal? Acontece que praticamente 100 bilhões de criptomoedas vão sair do mercado. Vão sair do mercado. A gente vai entender agora o porquê que vai acontecer isso. O que acontece? Lá na Coreia do Sul, né, ou seja, como vocês estão vendo aqui, né, foi estipulado que até o dia 24, para todas as exchanges lá da Coreia do Sul, elas se adequarem, né, ou seja, elas se adequarem ao registro, né, de serviços financeiros, que é esse FSC. E o que acontece? Caso isso não ocorrer, como vocês estão vendo aqui, ó, caso isso não ocorra em massa, cerca de 2,6, ou seja, 100 bilhões de reais, né, em ativos digitais podem ser eliminados com a aplicação da Lei de Relatório de Transação Financeira, FTRA. Ou seja, cerca de 40 exchanges, né, ou seja, já estão dentro aí desse detalhe aí, né. E uma coisa eu posso estar falando para vocês, dentro dessas 40 que a gente vai ter aqui, apenas, se eu não me engano, vai ser 4 ou 5 que vão se adequar, né? Eu não me lembro direito, mas praticamente é isso. 4 ou 5 exchanges que vão se adequar. A gente vai vendo aqui e tudo mais. Então, uma coisa eu coloco para vocês. O que acontece hoje em dia, por exemplo, para um ativo funcionar dentro de uma exchange? Vamos supor, por exemplo, que a gente tem vamos supor que a gente tem vou dar um exemplo aqui do BTC. A gente tem um BTC. Assim que o BTC é criado, ou seja, a quantidade, o BTC foi criado e tudo, só que o que acontece? Não estou entrando em questão de mineração nem nada, estou entrando nada disso. Estou entrando como se fosse um ativo e aí ele tem a quantidade X de moeda deles. O que acontece? Para as exchanges oferecerem o Bitcoin como oferta e tudo mais, essas exchanges, elas têm que receberem
elas têm que receber os bitcoins. E aí, no caso, sim, essas exchanges armazenam dentro de uma carteira, certo? Esses BTCs ao qual ela recebeu. Sendo assim, o que acontece? É como se fosse uma reserva, criada uma reserva dentro da exchange. O que vai acontecer? Pessoal, quando te acontece isso aqui, o que acontece? Causa liquidez no ativo e tudo mais, aquilo que vocês já estão cansados de saber. Só que dentro de 40 exchanges, apenas 4, 5, 6 que vão se adequar à regularização. Ou seja, mais de 30, vamos supor, mais de 35, 30 exchanges, né, ou seja, espalhadas lá na Coreia do Sul, não vão mais poder operar. Ou seja, provavelmente essas moedas vão ter que retornar, digamos assim, certo? No que retorna, exatamente a gente pode ter o risco, digamos assim, certo? De uma desvalorização muito grande dos ativos. Vamos só que trabalhar uma coisa. Isso é uma probabilidade, entendeu? Eu vejo uma probabilidade meio a meio. Ainda não posso dizer que realmente vai acontecer isso, mas assim, eu acredito que possa vir a acontecer uma queda maior do que está acontecendo, né? Ou seja, a gente aguardar realmente para o que vai acontecer nos próximos capítulos. Isso é preocupante? É. Mas por que isso está acontecendo? Vamos colocar uma coisa na cabeça. Pessoal, lá na Coreia do Sul está havendo as regularizações de exchange e tudo mais, né? Ou seja, vocês estão vendo que, querendo ou não, o governo tenta exatamente, né, cercar para tentar ganhar ali o dele, né? Digamos assim, infelizmente, essa praga chamada governo, né? Mas infelizmente a gente tem que aceitar isso, né? Mas assim, as criptomoedas vieram para isso, para evitar essa questão, mas a gente está vendo que o cerco está começando a se fechar. E uma hora ou outra isso vai chegar no mundo todo, inteiro no mundo todo, né? As exchanges vão ter que se adequar e tudo mais. Então, é o que eu falo. É a gente aguardar as cenas dos próximos capítulos para a gente ver realmente o que tende a acontecer, certo? E aí a gente não sabe realmente o que tem para o futuro. O que a gente pode, o que os especialistas, né? Quando falo em especialista, pessoal, eu não concordo mesmo com especialista, porque é tanto especialistas querendo ser especialista, que na verdade é só mesmo mais um, né? Então, o que eles dizem? Eles dizem que pode haver enormes perdas, segundo especialistas, né? E o que acontece? Ainda de acordo, né, como eu falo aqui, ainda de acordo com o Financial Times, cerca de 90% do comércio, ou seja, 90% do comércio de criptomoedas do sul-coreano, ou seja, lá da Coreia, é isso, é conduzido em moedas alternativas, algumas das quais são conhecidas como moeda Kinji. Por meio delas, os usuários operam vendendo e comprando localmente à medida que é o chamado prêmio Kish. Muda nada de diferente de operações de habitat. Estima que o FTRA passando a tomar conta do mercado, né, cerca de 42 plataformas de criptomoedas, né, desapareçam, né, ou seja, aqui, ó, desapareçam, de acordo com a estimativa de Kim Hyo-jong, né? Kim Hyo-jong. Pensei que era aqui Kim Hyo-jong, lá do presidente lá lá de fora, né? Chefe do Centro de Pesquisas de Criptomoeda da Universidade da Coreia. Então ele fala aqui exatamente, né, a questão disso. A gente fica vendo que ele já fica falando por quê? Porque a questão do imposto, né? Essa maldição quer arrecadar dinheiro da gente, infelizmente, né? Outro ponto importante é ressaltar que o governo pretende exigir impostos, ou seja, sobre a operação em criptomoedas, né? Ou seja, infelizmente está cada dia mais cercano. Em abril desse ano, o ministro das Finanças, Ron Nankin, disse que os impostos sobre criptomoedas do país estavam a caminho. Não é só isso que está a caminho, todos os países aí estão a caminho. Infelizmente é isso, né, gente? Infelizmente é isso. O governo vai achar uma maneira de criar impostos absurdos, digamos assim, né? Hoje a gente paga, tem a taxa da alíquota ali, né? Ou seja, 15% em média que a gente paga ali até 1 milhão, se eu não me engano, né? Então, mas fora isso, os governos vão querer sugar para exatamente o que? Poucas pessoas ganharem dinheiro assim, né? Então, é complicado, a gente vive num mundo muito complicado, então, assim, a gente continua sendo escravo, né? Querendo ou não, não posso nem falar, né? Mas, infelizmente, é a indignação que a gente tem, né? Então, o que acontece? Espera-se, né? Ou seja, uma queda um pouquinho no dia 24 de setembro, isso é preocupante, é a gente aguardar e esperar para ver o que tende a acontecer, certo? Às vezes pode haver despejo, né? Ou seja, os ativos descerem mais um pouco, mas pode ser devido à notícia e depois subir de novo. Então, o que? A gente trabalha com probabilidades, a gente não sabe ao certo o que vai acontecer. É a gente realmente esperar para a gente entender e acalmar e a gente saber
o que a gente providenciar para o futuro, né? Então é um pouquinho complicado, então vamos esperar, né, para a gente ter esse entendimento e a gente sim tirar as conclusões da gente, porque assim, não tá fácil, né? Mas infelizmente é o que eu falo, não é porque não tá fácil que a gente vai desistir, beleza? É complicado, mas é assim, cara, é assim a vida, mas assim a gente vai continuar, sem dúvida. Quem está dentro do mercado de criptomoedas não quer mais largar o mercado de criptomoedas, né, pessoal? Você, eu, ninguém, é vida o mercado de criptomoedas, mas infelizmente é o tal do governo, né, tenta sugar de tudo de qualquer jeito. Claro que essa questão dessa adequação pode ser também além dos impostos, claro, que isso aí é sem dúvida, mas por a exchange ser realmente fidedigna, né, ou seja, porque hoje em dia tem muitas exchange que dão golpes, né? Então, infelizmente, a gente tem que ficar muito de olho nisso, né? Então, seria isso. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Eu venho atualizando aqui vocês, caso saia alguma outra notícia, né? A gente aguardar, porque infelizmente a gente, dentro do mercado de criptomoedas, a gente depende das notícias, né? Mas a gente não é só porque as notícias saem, a gente tem que ver, tem que entender, tem que fazer uma análise no geral. Não é porque saiu que a gente já vai se desesperar, entendeu? Então, pode acontecer isso, a gente não sabe. É igualzinho a atualização da Cardano. A Cardano atualizou, não aconteceu a queda que estava acontecendo. E muita gente, não, a atualização ia subir, e não foi o que aconteceu. Então a mesma coisa pode estar acontecendo isso. Então vamos aguardar, vamos esperar para a gente ver as cenas dos próximos capítulos, beleza? Então galera, eu vou nessa. Fiquem com Deus, valeu, um abraço e eu fui! It's black and white.